glorificado, exaltado é o nome do nosso Deus. Honras e glória seja dado a Jesus Cristo, ao Deus triuno que se torna único, ao Deus fiel, forte e verdadeiro, ao único que é digno de louvor, de adoração, de toda a exaltação. Somente a ti nós contemplamos ao teu nome. Todo louvor, todo domínio seja dado a Jesus Cristo, ao Rei da Glória, ao Rei poderoso, ao Rei majestoso, ao Rei da Glória, ao Eterno, Criador dos céus e da terra. Todo louvor, toda a adoração, toda exaltação seja dada a ti, Jesus. Nós louvamos, engrandecemos ao teu santo nome, porque o Senhor é maravilhoso. Senhor, que nesta noite o Senhor venha de encontro às nossas vidas, à nossa casa, à nossa família, aos nossos familiares. Que o Deus poderoso, Criador dos céus e da terra, venha se manifestar de uma forma sobrenatural a este lugar, enchendo com o teu poder de transformação a cada mente, a cada alma, a cada vida, a cada coração que adentrar a este canal para ouvir uma palavra da parte do Senhor, o meu Deus, o teu Deus. Porque Jesus Cristo é bom, porque Jesus Cristo é eterno, porque Jesus Cristo é o caminho, Jesus Cristo é a verdade e Jesus Cristo é a vida. E não há outra vida se não estivermos conectados naquele que criou todas as coisas. Por isso que é necessário que adentremos com o coração contrito, com o coração compungido, com o coração quebrantado, alinhado diante da presença do Senhor, porque Ele é maravilhoso. E a palavra de Deus, ela jamais voltará vazia. Então, quando nós adentramos para ouvir a palavra de Deus, é necessário que nós se desliguemos de todas as nossas lutas materiais, as nossas lutas terrenas, de todas as nossas culpas, julgos, que nós liguemos diante do trono da graça e da glória do Senhor, para que esta palavra edifique as vossas almas, as vossas vidas, aos vossos corações, porque enquanto eu ministro a palavra de Deus, pessoas são curadas, almas são libertadas, pessoas são transformadas pelo poder da palavra e pelo Espírito de Jesus Cristo, que habita dentro dos nossos seres, dentro da tua gênese, dentro do teu DNA, porque Ele falou: estarei contigo até a consumação dos séculos. E assim se cumpre a palavra do Senhor em nossas vidas. Você que está doente, você que está enfermo, você que está sem esperança, eu quero te dizer neste momento que a esperança do Senhor é chegada ao teu coração, para que haja transformação na plenitude do poder e da totalidade da presença do Espírito Santo, que é o que salva, que cura, liberta, batiza, renova, restaura, vivifica e enche a tua casa, a tua vida. Compartilhe esta mensagem, salve uma vida, salve uma alma, para que nós possamos alcançar mais almas possíveis para Deus, para aqueles que não têm esperança, estão desesperançados, aqueles que estão afastados do caminho do Senhor, ou aqueles que não conhecem a Deus. Compartilhe essa mensagem para que chegue a salvação, a casa deles, a vida deles, a família deles, porque nós estamos aqui para trazer almas para o reino dos céus. É chegado à porta dos vossos corações, e quando você compartilha esta mensagem, que é a palavra de Deus, você está fazendo a vontade do Senhor, você está salvando vidas, você está salvando almas, porque a nossa obrigação, no qual Ele nos levantou e nos constituiu como pregadores da palavra do Senhor, que é a palavra que cura, que sara e liberta, é de salvarmos vidas, salvarmos almas, aos
aqueles que estão nos vícios, nas drogas, no crime, aqueles que estão sem esperança, que estão desesperançados. Esta palavra é uma palavra que sara almas, que cura almas e que restabelece vidas, em nome de Jesus Cristo. Honras e glória seja dada ao meu Criador, ao teu Criador, ao nosso Criador. Senhor Jesus, manifesta nesse lugar de uma forma sobrenatural, tocando as vidas, as almas, aos corações, às famílias, às casas, os bairros, aos países, aonde quer que alcancemos esta voz, a palavra do Senhor, a adentrar aos vossos corações, para que haja cura, libertação, renovação, transformação, em nome de Jesus Cristo. Eu quero que você se desligue de todas as tuas culpas, de todos os teus julgos, de todos os teus fardos. Eu quero que você se desligue de todos os teus problemas terrenos. Neste momento, eu quero que você só ligue diante do trono da graça e da glória do nosso Deus. Você que está doente, você que está enfermo, coloque a tua fé em funcionamento, porque a fé é o escudo da salvação. A palavra de Deus se encontra em Salmos 3, apenas o versículo 3. Ele que perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. Vamos ler o 4 também. É quem redime a tua vida da perdição e te dá a coroa da benignidade e da misericórdia. Enche a tua boca de bens, de sorte, e a tua mocidade é renovada como águia. Aleluias. Oh, glória a Deus. Meus queridos irmãos, a palavra de Deus, ela vai nos falar que ela é a fonte da vida para o ser humano. Esta palavra é uma palavra que foi comprada a preço de sangue na cruz do Calvário. Esta mesma palavra que criou toda a órbita do universo. Porque Jesus Cristo, ele é a palavra, o verbo se fez carne e habitou entre os homens, trazendo a luz aonde havia trevas, e essa luz resplandece em meio à escuridão. Ele é o caminho, a verdade e a vida, a salvação, o Redentor, a redenção, a transformação. E a palavra nos fala que esta palavra é o que nos sara de toda culpa, de todo jugo, de toda enfermidade. É o que nos restabelece diante, pela misericórdia, a graça e o sangue do Senhor, para que nós alcançamos a benignidade, a coroa da vida, que é dada pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo, quando ele habitou na terra como homem, se todos os livros da existência, se todos os papéis que existem no mundo, que existem em toda a humanidade, em todos os países, não escreveriam os milagres relatados nesta existência ou existências passadas, não contariam, não teriam tinta e nem papel para escrever o que ele operou na face da terra, porque toda a humanidade se converteria e se entregaria diante da presença do Rei Eterno, do Criador dos céus e da terra, o Rei do Universo. Porque muitos escondem a verdade, as maravilhas, os milagres, não só esses que estão relatados na Bíblia Sagrada, mas outros que se perderam e não foram relatados, incontáveis. Aquilo no qual ele operou maravilhas e continua operando de séculos em séculos, de décadas em décadas, ele continua a operar todos os dias, todo momento, a toda hora, curando, libertando, salvando, batizando, restaurando, restabelecendo e criando, porque ele é um Deus criador. Se tudo que foi relatado diante das curas e dos milagres na qual ele fez como homem nessa terra,
toda a humanidade se dobraria, se prostraria, adoraria a Ele. Mas nós cremos pela convicção da fé. Ele continua a operar milagre. Eu não sei qual é a sua dificuldade. Havia uma mulher que tinha 12 anos, que ela compadecia de fluxo de sangue. Uma história relatada nos contextos bíblicos que todos conhecem. Ela gastou todos os seus bens, a família, e foi afastada, destituída da sociedade daquela época, para viver isolada, porque era considerada impura. E não tinha bens, não tinha dinheiro que podia restabelecer a saúde dela. E ali ela ouve falar de Jesus. E ela vai, pelo poder da fé, e fala: somente se eu tocar nas vestes dele, eu ficarei curada. E ali ela encara aquela multidão, na qual ela poderia ser reconhecida, apedrejada, morta. Ela enfrenta os montes, os vales, o que cercava ela. Às vezes eu não sei a sua situação, às vezes você esteja enfermo, mas eu quero te dizer: o que existe dentro de você é o que pode te curar. É a fé, a convicção em Jesus Cristo, que Ele continua a operar milagres, sinais e maravilhas. Quando você endireita os teus caminhos, se entregando a Ele, diante da vereda da justiça do Senhor, o teu Deus, que te formou e que te criou e que te salvou, você é curado, libertado, salvo, redimido. Aquela mulher, ela coloca na cabeça dela e ela fala: eu vou enfrentar esta multidão. Eu vou enfrentar as minhas dificuldades. Eu não estou nem aí se eu perder a minha vida. Eu vou caminhar pela fé, não pelo que eu estou vendo, mas pelo que eu creio. Só se eu tocar nas orlas das mantas dos vestes dele, eu serei curada. E assim foi feito. Quando ela toca, de Deus sai virtude. Jesus Cristo gosta que o homem guerreia com ele, que o homem tenha comunhão com ele, que o homem clame ao nome dele, porque a palavra nos fala que ele é o socorro presente na hora da angústia. E qual é a improbabilidade e as dificuldades da tua vida que tem te cercado, para que você não possa alcançar a cura, o milagre e a libertação da tua casa, da tua família, dos teus familiares, dos que estão presos sejam libertos. Porque não há justiça, juiz, promotor que possa trancar aquilo no qual Deus determina que solte e que faça acontecer. Porque Ele é o juiz dominador da existência. Havia um outro homem que estava à beira do caminho, na Nova Jericó. Bartimeu, filho de Timeu, general do exército israelita naquela época. Ele ali lutou contra o Império Romano. Ele foi crucificado, morto, assassinado toda a sua família. E Bartimeu, sendo filho de Timeu, ele teve os olhos vazados aos 7 anos de idade. E agora ele vira um mendigo e ele está à beira do caminho. Ele está à beira do caminho. Mas de repente ele ouve falar que Jesus iria adentrar a Nova Jericó. E ali ele está sentado, e quando ele vê o alvoroço da multidão, ele começa a clamar: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E ali aquela multidão cercava, oprimia ele e mandava que ele calasse a boca. Quantas das vezes o mundo não tem tentado matar os teus sonhos, os teus projetos, da qual Deus constituiu na tua vida, na tua casa, na tua família, nos teus familiares? Porque o inimigo veio somente para roubar, matar e destruir, mas Deus veio para te restabelecer e te dar vida eterna, diante da palavra e da presença do Deus eterno, Criador dos céus e da terra. E esta palavra, ela jamais voltará vazia, porque esta palavra, ela é viva e eficaz, transforma, cura, restaura, restabelece e vivifica. Se assim você acreditar, será feito na conformidade da tua fé. Porque a fé é o firme fundamento daquilo que você não vê, mas tem a convicção e a certeza que é real. E o nosso Deus não é um Deus que está na cruz, que está na madeira. É um Deus que largou o madeiro, ressuscitou, desceu ao inferno, levou o cativo ao cativeiro, e ao terceiro dia ele ressuscitou, restabeleceu céus e terra, abriu, findou o paraíso, um novo céu e uma nova terra. Ele há de vir e está vindo, voltando para buscar a tua igreja. Agora,
Bartimeu está à beira do caminho com a sua capa. E a multidão está oprimindo. Quantos têm tentado oprimir os teus sonhos? Quantos têm falado com você que você não vai conseguir, que você não vai ter esperança? Mas Jesus Cristo, Ele é a tua esperança. E nesse momento, esta esperança chega diante do teu coração, para que tenha vida, vida eterna diante da presença do Senhor. Agora, aquele homem que ele está à beira do caminho, ele vai adentrar ao caminho. Ele vai ser transformado pela persistência, pela fé, por acreditar. E muitos que estavam do lado, tentando calá-lo. Mas quando a pessoa, ela está com a fé focada em Deus, jamais irá se calar. O mundo tenta calar a palavra de Deus a cada dia. Os homens tentam calar a palavra de Deus todos os dias, tentando fazer leis para impedir de pregarmos ao Evangelho, para impedirmos que esta mensagem chegue ao teu coração, transforme a tua vida e traga a salvação. Porque o mundo jaz do maligno, e o maligno não está brincando, está arrastando milhões, milhares de pessoas todos os dias para o inferno. Mas Jesus Cristo está libertando e salvando, curando, batizando pelo poder da palavra dele. Porque a palavra dele é viva, eficaz. Esta palavra que produz vida e renova corações, mentes e almas. Esta palavra que chega a você neste momento. Eu não sei como você se encontra. Eu não sei como você está neste momento. Mas eu quero te dizer que Deus está contigo no barco. Mesmo que você não tenha força para remá-lo. Mesmo que você não tenha esperança para lutar. Mas só de você aceitar a tua palavra, a palavra de Jesus Cristo, ela vai te vivificar, te renovar, te restabelecer. A multidão sufocava aquele homem para que ele se calasse. E quanto mais sufocavam a ele, mais ele clamava: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Quantas vezes você pediu a misericórdia de Deus hoje? Quantas vezes você pediu o milagre de Deus hoje? Quantas vezes você procurou o seu socorro no Senhor Jesus hoje? Quantas vezes você clamou ao nome dele? Quantas vezes você agradeceu a ele? Quantas vezes você glorificou a ele? Quantas vezes você exaltou ao nome dele? Quantas vezes você falou com teu Deus hoje, em comunhão com ele? Quantas vezes você colocou a tua família, os teus projetos, as tuas casas, os teus familiares, os teus afazeres, os teus trabalhos, as tuas obras, quantas vezes vocês colocaram diante da presença do Senhor? Quantas vezes Bartimeu está a gritar e a multidão está a sufocar, cala a boca. Ele continua a gritar mais e de repente ele chama a atenção de Jesus. E Jesus chega para ele e pergunta: o que queres que eu te faça? Ele fala: que eu veja. E hoje Jesus está a te perguntar: o que queres que eu te faça? Jesus Cristo, ele ressuscitou mortos, curou leprosos. Muitos receberam só a cura e não o abençoador. Ele estava a atravessar, indo para a cidade de Gadara. E ali naquela cidade havia um homem, no qual esta cidade era constituída e construída. Mas ninguém gostaria de ir a esta cidade, evitavam passar por Gadara, a cidade dos gadarenos, porque ali havia um homem endemoniado, um homem lunático, cheio de legiões demoníacas, que se prendiam em grilhões e se cortava e vivia em túmulos, se alimentava de restos humanos. Agora Jesus Cristo está a chegar àquela cidade. E quando as legiões veem a ele,
se prostra e se dobra e se curva diante dele. O que tens contigo, Jesus de Nazaré? E naquele momento, Jesus Cristo ora para aquele homem. E aquele homem fica são, em sã consciência. Mas a sociedade daquela época não poderia resolver esse problema, porque nem os grilhões, nem as cadeias, nem as algemas a qual eles faziam, constituíam, seguravam a força daquelas legiões. Eu quero te dizer que existe um mundo espiritual ao meu, ao teu redor. E Deus, Ele nos convoca a clamar ao socorro. Este socorro é uma determinação que Ele nos dá para nós clamarmos a Ele nas nossas incapacidades, improbabilidades, nas nossas dificuldades, nas nossas necessidades, nas nossas improbabilidades da qual não tem solução. É para que nós clamamos ao socorro a Ele. E quantas vezes nós despejamos os nossos problemas, as nossas dificuldades, as nossas lutas, as nossas provas para um parente, para um amigo, para um irmão, para o pai, para a mãe, para a esposa, para o marido, mas não para Deus. Se Ele é o amigo fiel, verdadeiro, está contigo até a consumação dos séculos, para que você clame a Ele no teu socorro, na tua angústia, na tua dor, para que você exponha a sua situação perante a Ele. Agora a cidade de Gadara vai ver aquele homem lúcido e são, e aquele homem quer seguir a Jesus, reconheceu a Ele. Ele fala, não, agora você vai ficar aqui nesta cidade, para que você opere pelo poder da palavra e pelo meu nome. Quantos outros foram curados? Quantos buscam só o milagre na casa do Senhor? Quantos buscam só a bênção e não o abençoador? É necessário que nós busquemos ao Senhor, enquanto nós possamos encontrá-lo, enquanto possa se achar ao Senhor, adorar ao Senhor, todos os dias da nossa vida, a todo momento, a comunhão restabelecida com Ele, porque Ele te deu esta oportunidade de contar aos teus problemas, as tuas dificuldades, as tuas lutas, as tuas provas. José contou os sonhos que ele teve, a visão na qual Deus revelou para os irmãos, e os irmãos os invejaram, tentaram matar, venderam, ele foi escravo, preso, passou por um processo para ser aprimorado, para chegar e ser o governador do Egito. Eu quero te dizer que toda a sua luta, porque quando você abre a tua boca, o mal, ele não vem pelo que você ingere, mas pelo que sai da tua boca, porque as legiões satânicas trabalham, eles não conseguem ler os teus pensamentos, eles podem jogar as setas, mas o que sai da tua boca, eles estão com o ouvido e trabalham numa hierarquia para ouvir o que sai da tua boca. E quando eles ouvem, eles vão operar, o mal vai operar em cima do que você falar, do que você produzir. Então o mal é o que sai de dentro para fora, não o que você ingere, mas o que sai. Então nós devemos adorar ao Senhor, e muitas das vezes orar a Ele em pensamento, em espírito, em verdade, para que seja selado diante dos altos céus, porque antes de vós pensar, ou de vós agir, Ele já sabe o que vai falar. Ele bate a porta do teu coração. Ele bate a porta do teu coração, para que você venha abrir, para que Ele venha entrar, para que Ele venha ceiar, para que Ele venha te curar, para que Ele venha te ajudar, para que Ele venha te levantar. Mas você tem que querer ter esta comunhão. Esta comunhão é uma comunhão perpétua, é uma aliança eterna. Porque se fosse fácil alcançarmos ao reino de Deus,
e a justiça do Senhor, o mundo não estava em total destruição. E se nós olhamos para o ser humano, para a concupiscência humana e corrupção humana, nós deixamos de adorar ao Criador. Se nós olhamos para os nossos afazeres, para as nossas dificuldades e problemas, contando para um, para outro, e não se chegando ao Senhor, que não está com os ouvidos agravados, que não possa vos ouvir, e nem com as mãos encolhidas, que não possa vos alcançar. Mas, às vezes, nós mesmos separamos esta comunhão. Porque quando nós confiamos mais nos nossos carros, nos nossos cavalos, confiamos mais nos médicos, confiamos mais nos amigos, mais na família, nós separamos de Deus. Colocai a tua confiança e esperança no Senhor que te criou, que te formou, que te fez e que te ama, e que nada, nem a vida, nem a morte, nem a matéria, nem a existência nos céus, na terra, debaixo da terra, pode te separar do amor do Criador. Basta você querer ter essa comunhão, você se entregar de corpo, mente, alma e coração, para que se alinhe e se endireite diante da presença do Senhor. Quantas pessoas clamam ao Senhor só quando as coisas estão ruins? Mas nós devemos adorar o Senhor na alegria, na tristeza, na dor, nas provas, nas lutas. Engrandecer ao nome do Criador, já levantando e engrandecendo ao nome dele, honras e glórias, entregando os nossos caminhos, os nossos atos diante da vereda dele. O porquê que as coisas estão indo como estão e as pessoas estão se desviando a cada vez mais, perdendo a fé e a esperança, porque estão colocando a esperança na tecnologia humana, na ciência humana, colocando a sua inteligência acima do temor da sabedoria do Senhor que te criou. E quando nós colocamos, achando que nós somos seres inteligentes, nós se tornamos burro. Porque quando você caminha para precipícios de morte, você está sendo burro, está perdendo a coroa da vida, está perdendo a fé, a esperança que há em Cristo Jesus. E esta esperança, o inferno, o mal, a ciência, o mundo não pode arrancar de você, que é a tua fé, a coroa da vida. Porque ele pagou o preço de sangue naquela cruz do Calvário, para que você tenha vida, para que você viva, para que você aceite a ele, para que você caminhe nele, para que você viva nele, para que você seja edificado nele. Ele curará todas as tuas feridas, aquelas incuráveis dentro do teu coração, que quando você deita no seu travesseiro, na tua cama, aquela ausência que o dinheiro, a bebida, a droga, nada material neste mundo, quando você deita no seu travesseiro e que está a doer ao teu coração, esta é a falta da presença do Espírito que está dentro de você. Basta você abrir o coração para que ele faça habitação, para que ele limpe a casa, tire todas as potestades, malignidade, todos os pecados, todas as obras feitas no centro do inferno para a tua destruição. É só você abrir o caminho para que o Rei da Glória entre, para que ele vivifique, limpe a casa, restabeleça, sara, ele cura, ele muda, restabelece os casamentos, as famílias, os lares, libertando, salvando, curando, que ele é o mesmo Deus de ontem, de hoje, sempre será eterno. A glória é dele, a honra é dele, o poder é dele, o domínio é dele. E nós vivemos em um mundo, num grande desamor. Ligamos a televisão 5 horas da manhã, 6 horas da manhã, homicídios, chacinas, tragédias, guerras, nações sendo dizimadas. Sinais dos céus, na terra, nos mares, fenômenos sobrenaturais. Tudo está alinhado para a volta do Mestre.
Ele é o Deus que cura todas as tuas feridas, todas as tuas improbabilidades. Ele sara a tua alma, liberta a tua vida. Bendizei a minha alma ao Senhor, e de tudo que há em mim bendiga ao seu santo nome. Bendizei a minha alma ao Senhor, e não te esqueçais de nenhum dos seus benefícios. É Ele que perdoa todas as suas iniquidades e sara todas as suas enfermidades. A quem redime a tua vida da perdição e te dá a coroa da benignidade e de misericórdia, e que enche a sua boca de bens de sorte, que a tua mocidade se renova como águia. O Senhor faz justiça ao juízo e todos aos oprimidos, e fez notórios os seus caminhos, Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. Misericordioso e piedoso o Senhor, longânimo, grandioso, benigno. Não repreenderás perpetuamente, e nem para sempre conservará sua ira aos pecados, e nem retribuir segundo as vossas iniquidades. Pois quando o céu está elevado acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para os que temem. Quando está longe o oriente do ocidente, assim se afasta de nós as nossas transgressões. E como um pai compadece-se dos filhos, assim o Senhor compadece daqueles que o temem, pois Ele conhece a nossa estrutura e lembra-se que somos pó. Porque o homem são seus dias como a erva do campo, e a flor do campo, que assim floresce. Depois, passando por ela o vento, logo se vai, e ao seu lugar se enche, mas não se acha mais. Mas a misericórdia do Senhor é eterna, a eternidade sobre aqueles que temem a sua justiça, e sobre os filhos e dos filhos, e sobre aqueles que guardam aos seus concertos, sobre os que se lembram dos seus mandamentos para cumprirem. O Senhor tem estabelecido ao seu trono nos céus, e o seu reino domina sobre tudo. Bendizei ao Senhor aos anjos, que são magníficos em poder. Cumpri as suas ordens, obedecendo a voz da sua palavra. Bendizei ao Senhor todos os seus exércitos, vós ministros, executais aos seus benepalácios. Bendizeis ao Senhor todas as suas obras em todos os lugares do seu domínio. Bendizei a minha alma, a glória ao Senhor. Bendizei ao Senhor. Os anjos do céu têm uma determinação sobre a terra de glorificar e bendizei ao nome do Senhor. Quantos de vocês bendizeram o nome do Senhor hoje? Quantos de vocês colocaram ao Senhor no átrio da tua existência hoje? Quantos de vocês pediram a solução dos vossos problemas, das vossas dificuldades ao Senhor hoje? Tiraram pelo menos 5 minutos para dobrar o joelho e prostrar-se diante dEle. Adorar a Ele, engrandecer ao nome dEle. Toda a criação, toda a órbita da criação obedece à palavra de Deus. Porque se o sol duvidasse, ele não existiria. Se a terra duvidasse, não existiria. Se você duvidar de Deus, você está morto. Porque aquele que aceitar a palavra de Deus viverá. Aquele que não aceitar, morto, destituído da glória, já estás. E esta palavra é uma palavra de esperança, de vida, de transformação, que levanta o abatido, o caído, e liberta o oprimido. Resgata, restaura, restabelece, renova, vivifica. Te tira das profundezas do inferno e salva vidas e almas para a honra e glória de Jesus Cristo. E como nós lutamos? Moisés, um único homem, no qual foi chamado. E ali, quando ele vê uma sarça queimando, a forma na qual Deus se manifestou para ele. Deus se manifesta de várias maneiras, pela natureza, pela criação.
a todos os dias por alguém chegar e te trazer uma palavra quando você não tem conforto e esperança. Ele se manifesta de várias maneiras, mas você tem que estar com o ouvido atento para ouvir a voz de Deus, o Senhor, o teu Deus, que fala contigo através da tua palavra. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Entrega os teus fardos, os teus julgos, as tuas culpas ao Senhor neste momento. Entrega as tuas dores, as tuas dificuldades, as tuas lutas, as tuas provas. Entrega a tua incapacidade. Libere ao perdão. Libere ao perdão ao Senhor, o teu Deus, neste momento. Libere ao perdão ao Senhor, ao teu Deus, neste momento. Libere ao perdão ao Senhor, o teu Deus, neste momento. Fala com ele assim: Senhor, cuida de mim. Senhor, eu não suporto mais. Senhor, eu não aguento mais. Eu estou aqui para que o Senhor venha transformar a minha vida, venha transformar a minha alma. Deixa que Deus habite dentro dos vossos seres, dentro dos vossos corações, para que esta palavra viva eternamente dentro de você, para que esta palavra possa manifestar dentro dos vossos seres, fazendo milagres e maravilhas dentro de vocês. Porque quando nós nos colocamos na presença do Senhor, esta palavra, ela surge um efeito total nas nossas vidas. Porque não é a minha palavra, é a palavra do Senhor, o teu Deus. E nós fomos feitos e criados por esta palavra, que é uma palavra de vitória, uma palavra de bênção, uma palavra de vida. E quando nós nos alinhamos diante da presença de Jesus, colocando a nossa vida diante dele, para que possamos entender aquilo no qual ele quer nos falar, as coisas vão mudar. Moisés, ele foi chamado um homem que matou um egípcio para proteger o teu povo, a tua linhagem. E mesmo ele sendo príncipe do Egito e tendo todos os bens materiais e todas as riquezas terrenas daquela era, agora ele vai passar por um processo duro. Ele vai passar por um vale. Ele vai passar por uma provação. Ele vai passar pelas dificuldades para ser aprimorado, para ser preparado. Agora ele vai passar. Ele se levanta e ele mata o egípcio para defender o teu povo. E ali ele é obrigado a sair do Egito. Ele é obrigado a deixar de ser príncipe. Agora ele vai passar a ser pastor de ovelhas. Ele vai atravessar o deserto. Ele vai atravessar. Ele vai para um outro lado. Mas quando Deus prepara algo na tua vida, não existe legiões, potestades ou inferno que pode te separar do amor de Deus. Agora ele vai ser preparado. E ele agora ele começa a pastorear. Ele começa a lutar, a trabalhar. Ele começa a sofrer com o suor do teu rosto. Mas ali um dia ele está pastoreando e uma ovelha se desgarra. E ele vai atrás daquela ovelha. E quando ele chega, ele vê algo em cima do monte. Ele sobe e quando ele chega, ele vê uma sarça que ardia, queimava, mas o fogo não a consumia. E ali a voz de Deus fala com ele: tira a sandália dos seus pés, porque o lugar que você está pisando é terra santa. É terra santa. Deus está falando contigo nesta noite. Tira a capa, tira as dores, as dificuldades, os problemas, tira o será. Tira a dúvida do teu coração, porque a dúvida não é de Deus. Coloque a tua fé em ação.
Agora Deus vai falar com ele. E ele não entendia. Eu não sei falar. Quantas desculpas nós temos dados para Deus? Todos os dias. Se tem um baile, tem uma festa, as pessoas rapidamente vão. Mas se é para adorar ao Senhor na casa dele, para ouvir a palavra de Deus, é uma preguiça danada. Se é para levar, para evangelizar, para pregar, é uma preguiça danada. Seremos conhecidos segundo as nossas obras, segundo os nossos atos. E as obras não são obras materiais, são obras espirituais. Espirituais são obras que o dinheiro não compra, que o dinheiro não pode comprar, que o poder, o domínio terreno não pode te dar. Tudo que você tem foi Deus que te deu. Tudo que você vive foi Ele que fez a você. Tudo que nós temos e que é constituído a nós, foi assim que Ele determinou. Então entrega o teu caminho ao Senhor. Confia no Senhor o teu Deus de todo o teu coração. E assim Ele fará cumprir-se-á a palavra dele na tua vida, na tua casa, na tua família. Porque muitos são chamados todos os dias. A humanidade é chamada a se arrepender, a se endireitar aos teus caminhos. O machado está posto à raiz das árvores. A árvore que produzir bons frutos será colhida. A que produzir maus frutos será desarraigada, cortada, lançada ao fogo do inferno. E você quer ir para onde? Você quer ir para o céu ou para o inferno? Você quer viver com Cristo? Ou você quer viver para este mundo de matéria? Hoje Ele te chama. Hoje Ele te dá a oportunidade de você entregar aos teus caminhos, de você viver na palavra dEle, de você ser salvo pela presença do Espírito Santo, de você renovar o teu elo com Ele, de você ter força, se levantar, se erguer, de você ser curado. É só você deixar Ele te tocar agora, neste momento. É você se esvaziar ao teu coração de todo ódio, de todo pecado. Perdoar, liberando perdão, para que o amor de Cristo inunde o teu coração e para que a presença do Espírito tire todas as trevas, do Espírito Santo tire todas as trevas dos vossos corações, para que haja luz, para que haja libertação. Muitos têm falado: amanhã eu vou, ou semana que vem eu vou. A palavra toca, aí amolece o coração, mas a semente cai em terra seca, que não dá para produzir. Mas hoje Deus, Ele adentra e penetra a divisão da alma, a profundeza do Espírito, para que essa semente germine, para que ela dê fruto, fruto de reavivamento espiritual, fruto de fortalecimento, de salvação, de redenção, para que você seja salvo pelo poder da palavra do Senhor dos Exércitos, porque Jesus Cristo está voltando, Jesus Cristo está vindo. E isso não é uma história, isto é um fato verídico, que até a ciência está comprovando, que Ele está voltando, está vindo. E você vai ficar dormindo até quando? Não se converteis dos teus maus caminhos, não se aliais diante da vereda dele.
Jesus Cristo, Ele te chama para que você venha se converter agora nesse momento, para que você venha se alinhar a Ele agora nesse momento, para que você seja salvo por Ele agora neste momento, para que você seja restabelecido, renovado, cheio do poder e da presença do Espírito Santo, para que você venha entregar e tirar a dúvida dos teus pensamentos, para que você venha tirar os vales, as montanhas, as pedras que cercam os teus caminhos, tirar toda a materialidade que tem te dominado, todos os vícios, todas as drogas. Quem está com Jesus não precisa de vício, de droga, de álcool, não precisa de prazeres carnais. Quem está caminhando pela fé, a fé o vivifica, restabelece, renova. E esta luta é constante, ela é diária. Você tem que estar pegado nele, vivendo nele todos os dias. Porque se você olhar, você cairá. Mas mesmo se você cair, você tem o seu advogado, o seu intercessor que te ama muito, Jesus Cristo, o caminho, a verdade e a vida. E Ele te chama, não importa quão em trevas você esteja nesse momento, Ele é a luz, a esperança, Ele é a salvação que quer te curar, sarar a tua alma, a tua ferida. Não é a religião que vai te salvar, não é o padre, o papa, não sou eu que vai te salvar. Quem te salva é Jesus Cristo, o caminho, a verdade e a vida. É o Deus triuno que se torna único, aquele que está vindo para buscar a tua igreja. E se você não foi encontrado escrito do livro da vida, você não tem parte com Deus. Então, nesse momento, hoje eu venho te oferecer algo da parte do Senhor, que o teu dinheiro não vai comprar, que os valores dessa terra não vão comprar, que nem toda a humanidade, se juntar toda a riqueza terrena, pode comprar, porque só Ele é o passaporte para adentrar ao reino dos céus. E para que você tenha uma vida eterna diante da presença dEle, é necessário que esteja escrito no livro da vida. E você aceitar e reconhecer a Jesus Cristo como o seu Deus, o seu Senhor. Não é o papa, o padre ou o pastor. Não é ninguém que vai te salvar. Só Jesus Cristo é o Salvador, o Redentor. Só Ele é o operador de milagres e de maravilhas. E a glória dEle, a honra dEle, é para Ele, é por Ele. É sempre Ele e não nós. Que Ele cresça e que nós diminuamos. Que nós sumamos e Ele resplandeça em nós. E agora, neste momento, é o momento de você se converter, de você se alinhar, de você se entregar, de você ser escrito no livro da vida. Porque Apocalipse 20:15 vai dizer que aquele que não for achado escrito no livro da vida não tem parte com Deus. Se você não estiver escrito no livro da vida, você vai ser lançado no lago de fogo. Apartai-vos vós de mim que pratiqueis iniquidades. E hoje Ele te chama para que você venha voltar a ser filho e não criatura, para que você venha voltar a estar nele e viver nele. E se você quer aceitar a este Deus, é necessário que você repita essas palavras da tua própria boca agora neste momento, falando assim: Jesus Cristo, eu te aceito. Repita comigo, você que quer aceitar a Jesus, você que quer adentrar ao reino dos céus, você que quer ser curado, libertado, edificado, restaurado, restabelecido neste momento. Fale assim comigo, coloque a mão no teu coração. É de graça o que eu recebi de graça, eu vos dou de graça o que Ele me deu de graça. Coloque a mão no teu coração e repita da tua própria boca assim: Senhor Jesus, eu te aceito como meu único e suficiente Salvador da minha alma, da minha vida. Escreve o meu nome no livro da vida, para que nunca mais seja apagado. Eu te reconheço como meu único Deus, como meu Rei, o meu Senhor, o meu Criador. Eu te aceito como meu Deus. Escreve o nome destas pessoas, Senhor, no livro da vida, para que nunca mais venha a ser apagado. Restabelece, Senhor, o elo contigo das famílias, dos familiares.
sejam religadas. Em nome de Jesus. É pelo nome de Jesus. É pelo nome de Jesus. É pelo nome de Jesus. Toca, Senhor, nos ossos. Toca no sangue. Toca, Senhor. Toca, Pai, agora, Senhor. Levanta o abatido, o oprimido, espírito dos vícios, das drogas, da prostituição. Saia em nome de Jesus. É pelo nome de Jesus Cristo. Saia da vida deles. Saia da casa deles. Saia da família deles. Saia do bairro deles. Saia, Senhor, dos familiares. Saia todo espírito de intriga, de confusão, de destruição. Saia em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Oh, glória, aleluias. Do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a tua salvação? Hoje Deus, Ele entra na tua casa, Ele entra na tua vida, Ele entra na tua família, Ele entra nos teus familiares. Porque este Deus é um Deus de maravilha, é um Deus de poder, é um Deus de glória. E para Ele não há improvabilidade, não há impossibilidade. Mesmo que quando o mundo nos sufoca, muitos que estavam ali, prestes a receber a bênção. Havia um homem que estava no tanque de Betsaida. Há 27 anos, ele estava doente. E ali aquele tanque não tinha nada para ele. Não tinha nada para ele. E Jesus Cristo foi ali simplesmente por causa da fé e da persistência. Foi lá só para curar aquele homem. Só para curar aquele homem. E quando Jesus chega para ele e pergunta para ele, ele fala assim: Senhor, não tem como eu ir, porque toda vez que eu tento ir, as águas se agitam e vai outro, não tem quem me coloque no tanque, e ele vai outro, e ali ele é curado primeiro do que eu. Mas o porquê que ele estava ali aquele tempo inteiro? Ele não sabia, mas ele estava pelo poder da fé. Ele estava a esperar que a hora dele chegaria. E eu quero te dizer ao teu coração que a sua hora chegou. A hora do qual você tem buscado, tem clamado as madrugadas, tem pedido pela tua família, pelos teus filhos. Esta hora, esta resposta veio diante dos céus. Essa resposta que está pedindo por uma cura, ela chegou ao teu coração porque Deus, Ele te tocou. Porque Deus, Ele te curou. Porque Deus, Ele te ouviu. Você que estava a ponto de perder a cabeça, que estava com uma causa engarrafada na justiça, que não sai de jeito nenhum, que parece que o inferno inteiro travou. Deus está liberando para você agora, neste momento, assinando para você neste momento. Deus está assinando para você. Sua família não vai passar dificuldade. Os seus filhos não vão passar necessidade, porque Deus ouviu o teu clamor. E Deus está a falar contigo neste momento. Não desista. Não se zangue, não se ire. Só contemple a grandeza e o poder da fé, o que pode fazer mover o sobrenatural sobre a tua existência. Porque Deus, Ele te ama. E Deus, Ele chama todos nós. E muitas das vezes nós passamos por tanta opressão e dificuldade, que esquecemos do mais importante, que é a fé naquele que nos fez. Todos nós somos assim. Todos nós. Muitas das vezes, quando é para nós mais clamar, nós esquecemos de clamar a Deus. Mas Deus, Ele sempre está alerta. Ele nunca vai te abandonar. Ele nunca vai te desamparar. Jesus Cristo, Ele é o único caminho, a verdade e a vida.
Jesus Cristo, ele não é religião, ele não vai te julgar pelo teu cabelo, pela tua veste. Ele quer sim um coração contrito, alinhado, compungido. E que o Espírito Santo penetre e limpe os vossos corações das suas transgressões, iniquidades e pecados. E para que isso aconteça é necessária a tua busca, o conhecimento, que é este manual, que se chama Bíblia Sagrada. Esta palavra, que é uma palavra que produz vida. Bíblia Sagrada. Esta palavra é o que traz vida. Conhecereis a verdade, ela vos libertará. Ela vos libertará. Às vezes você está pensando, fala assim, Senhor, será que eu mereço passar por isso? Todos nós passamos os nossos desertos. Jesus Cristo, quando ele foi provado, ele foi levado ao deserto. E ele, sendo Deus, jejuou 40 dias e 40 noites. E depois veio a provação, a luta sobre a vida dele. Ele, sendo Deus. É necessário que no momento da prova se mantenha firme e forte. Porque é o tempo que você está a receber a vitória. Porque sem luta não há conquista. E sem batalhas não há vitória. E Deus te fez um guerreiro e não um frouxo. Deus te fez um servo e não escravo. Deus, ele te fez um homem e uma mulher de Deus, valente, porque os covardes não adentrarão ao reino dos céus. Os idólatras não adentrarão ao reino dos céus. Os hipócritas não adentrarão ao reino dos céus. Os que se prostituem não adentrarão ao reino dos céus. Sejais santos como ele é santo. Essa santificação vem da sua busca todos os dias. Lutar contra o teu pecado, contra a tua carne. E não importa quantas vezes você caia. O que importa é você manter a fé e a esperança que ele te perdoa. É você se limpar a cada dia. É você lutar para alcançar ao reino dos céus e a justiça do Senhor. Porque você tem que estar escrito no livro da vida. E se você não foi escrito no livro da vida, faltam 4 minutos para estar acabando, 3 minutos. Coloca a mão no teu coração agora, você que adentrou depois que eu tinha feito o apelo. E fala assim comigo, não é religião, pastor ou padre que vai te salvar, você tem que estar escrito no livro da vida. Apocalipse 20:15 vai dizer que aquele que não for achado escrito no livro da vida foi lançado no fogo do inferno. Não é religião, é aceitação. Coloca a mão no teu coração e fala assim comigo, Jesus Cristo, eu te aceito como meu Deus, te reconhecendo em todos os meus caminhos como meu único Deus, meu Rei e meu Senhor. Escreve meu nome no livro da vida. Você ainda que não é inscrito neste canal, se inscreva neste canal. Salve uma vida, salve uma alma. Glorificai ao nome do Senhor, o teu Deus. Agora que vocês conhecem esta verdade, salve os teus inimigos, salve os teus amigos, salve a tua família. Busque na fé do Senhor, o teu Deus, tenha comunhão com Ele. Ore 3 vezes ao dia, estude a palavra de Deus, tenha conhecimento, porque muito em breve Jesus está voltando. Essa terra dessa geração não passará. Pode acreditar e escrever isto. Desta geração não passará. Aquele que alcançar e lutar terá a coroa da vida eterna. Aquele que lutar, porque a fé, você tem que lutar para alcançar esta vida. E esta vida é dada de graça, porque Ele te deu, te comprou a preço de sangue na cruz do Calvário, para que tenha vida e vida eterna. Ele ama você, nada no planeta ou na existência pode vos separar do amor de Jesus Cristo. Nem a vida, nem a morte, nem os principados, nem as potestades, nem as malignidades, nem o inferno, nem o céu. Nada pode separar do amor dele. É só você aceitá-lo e reconhecer a ele, que ele vai te perdoar as tuas transgressões, as tuas iniquidades. A salvação é dada de graça, não é o seu dízimo, é a sua oferta que vai te salvar. É Jesus Cristo o Salvador, o Criador, não é o Papa, nem o Padre, nem o pastor, nem o presidente. Nada nesse mundo pode te salvar, a não ser Jesus Cristo, o caminho, a verdade e a vida. E que esta vida entra na tua casa, na tua família, no teu lar, nos teus familiares, em nome de Jesus, para que você tenha vida e vida eterna diante da presença do Rei da Glória, Todo-Poderoso, nosso Deus, Rei e Senhor. Pode glorificá-lo, o nome dele agora neste momento, agradecer a ele agora neste momento. Fala assim, Senhor, muito obrigado pela vida. Muito obrigado por eu estar aqui, Senhor. Se você não é inscrito neste canal, se inscreva neste canal, salve uma vida, salve uma alma. Compartilhe a palavra de Deus.
Amai ao próximo como a ti mesmo, mas também amai aqueles que te perseguem, aos líderes de trapo, aos dedos de gesso. Amai eles também. Levai a palavra do Senhor. Não é para você caminhar com eles, mas levar a esperança e a palavra de Deus a todo ser, a toda criatura, para que vocês venham se converter-vos e se alinhar. Dai a oportunidade. Aquele que aceitar viverá, aquele que não aceitar morto, destituído da glória do Senhor já está. Jesus Cristo é a esperança desta humanidade que está em trevas e não vê a luz. Esta esperança, ela está voltando para transladar a igreja. Se mantenha firme na fé, na esperança em Jesus Cristo, o nosso Deus, que te ama e que nunca vai te abandonar. Este Deus, Ele é Rei, é Senhor, é Criador, é poderoso, maravilhoso, exaltado, santo, 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 santo.